Bom dia, pessoal. Eu vou soar o sino 3 vezes só para a gente se organizar antes da gente começar o nosso estudo. Vamos lá. Então, dando continuidade ao estudo do livro A Alma e seus Mecanismos. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Tem. Todo o mundo manifestado provém da energia e dos fatores concomitantes, a substância e a consciência. Tudo o que podemos ver, desde o menor grão de areia até a imensidão dos céus estrelados, do selvagem ao Buda ou ao Cristo, são produtos da energia. A matéria é a energia na sua forma mais densa ou mais baixa. O espírito é essa mesma energia em sua forma mais alta ou mais sutil. A matéria é, pois, o espírito cadente e degradado. Reciprocamente, o espírito é a matéria ascendente e glorificada. À medida que se torna mais densa, a energia desce nos 7 graus ou planos, aqueles que a gente costuma ver, né, na, nos ensinamentos hinduístas e também nos ensinamentos teosóficos e neo-esotéricos, né, dos 7 planos de manifestação. E o homem manifesta nos três: plano físico, astral e mental. Ele tem um corpo físico, um emocional e um mental. Ele funciona consequentemente em 3 planos. Ele é consciente em 3 planos: físico, emocional e mental. Ele está a ponto de reconhecer um quarto fator mais elevado: a alma, o self, ou si mesmo. Espera um pouquinho só, deixa eu só ver que entrou mais gente aqui. E, brevemente, ele tomará consciência dela, da alma. Os 3 planos superiores dispensam comentários nessa discussão elementar. Mas eu vou dizer aqui, né? É o plano divino ou Adi, o plano monádico, ou como os indianos chamam de Anupadaka, e o Atma. Esses são os 3 superiores, que a gente não tem muito contato, infelizmente, ainda. Aí ele vai falar depois do quarto, né? Que é o búdico. Cada um dos 7 planos é subdividido em 7 subplanos. Só trataremos aqui dos 7 subplanos do plano mais baixo, o físico. Todo mundo conhece os 3 subplanos do plano físico, que são sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, o gelo, a água e o vapor. Além destes, existem 4 subplanos mais sutis, ou então 4 diferentes formas de éter. Eles coexistem com cada um dos 3 subplanos bem conhecidos e os interpenetram. O corpo físico do homem não faz exceção. Ele tem também a sua contraparte etérica, seu corpo etérico positivo, no sentido de atividade, ao passo que o corpo físico denso é negativo. O corpo etérico é o fator de coesão que mantém o corpo físico em vida. A contraparte etérica de um homem
ou de qualquer coisa física é composta de substância universal, de vida universal e de energia universal. Então, aqui, ah, a gente costuma falar, né? Ah, a gente tem corpo físico, etérico, emocional e mental. No esoterismo, a gente vai falar, a gente vai ter, mas a gente vai falar mais de planos. Então, a gente tem três planos principais: o plano físico, com seus sete subplanos, o plano emocional, com seus sete subplanos, e o plano mental, com seus sete subplanos. O plano físico, nessa divisão, os três subplanos mais densos é o que correspondem ao nosso corpo físico, né? A gente maneja esses três subplanos quando a gente está encarnado. E os quatro subplanos mais sutis do físico, eles são aquilo que a gente chama de corpo etérico, porque ainda é parte da mesma energia, só que de uma forma mais sutil. E, por ser mais sutil, tem uma atividade maior, por isso ele chama de positivo, e o físico é quem vai responder. Da mesma forma, acontece no mental. A gente tem os quatro subplanos mais densos do mental, equivalentes ao que a gente chama de mente concreta. Raciocínio lógico, tudo que a gente produz é, normalmente, né, através da nossa mente. E nos três subplanos mais sutis do plano mental é onde habita a alma. E da mesma forma, o agente causal é a alma em relação à mente. Embora a gente não tenha tanta consciência ainda da alma, embora a gente costume lidar mais com a mente, por trás de tudo que a gente enxerga, de toda a vida nossa manifestada, né, da nossa expressão aqui no plano tríplice, o agente causal é a nossa alma, né? Esse ou o espírito que a gente quiser chamar, mas essa consciência mais elevada que escolheu por alguns motivos, né, se manifestar nesse plano. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então vamos lá. Aí então, né, eu vou ler esse trechinho de novo. A contraparte etérica de um homem ou de qualquer coisa física é composta de substância, vida e energia universais. Ela faz parte desses três elementos, mas ela não tem vida independente, nem é autossuficiente. Ela é alimentada pelo reservatório de energia universal, do qual ela é a vida, o movimento e o ser. É, pois, por meio do corpo etérico que funciona a energia. Então, o nosso corpo etérico, ele é abastecido, né? Ele responde também à nossa própria alma, como se fosse a vontade dela aqui no plano físico, porque ele é a contraparte mais sutil, mas ele é formado da mesma substância que anima todas as outras coisas, que é o que os indianos chamam, né? Por isso que os indianos falam muito da heresia da separatividade, que é a maior ilusão de todas, porque a gente faz parte, né? O corpo etérico faz parte dessa mesma vida que anima todas as outras coisas que existem no mundo. Por isso que eles falam, né, que não tem o eu separado, porque o que nos anima, né, além da nossa expressão física, o que anima essa expressão física é formado pela energia que anima todas as outras coisas. E aí ele cita, né, aqui a LCB ele cita, né, vida, movimento e o ser. É muito parecido com o que o São Paulo fala na Bíblia, né, que nós temos, nós somos, nos movemos e temos o nosso ser. Aí ela continua: isso é igualmente verdadeiro para o homem. A energia universal funciona através do seu corpo etérico. Como o homem existe em sete planos, o corpo etérico tem, pois, sete pontos de contato com a energia. Mas como apenas três planos estão em atividade, os outros quatro estando ainda adormecidos, existem apenas três centros de força que estão completamente desenvolvidos. Ou centros de força são chakras, tá? E quatro que não estão. Falaremos disso mais tarde. Então a gente tem todos os sete chakras e eles vão funcionar do ponto de vista fisiológico, né, ou de funcionamento
perfeitamente para trazer essa energia etérica, se conectar com a glândula e animar o nosso sistema, o nosso corpo todo. Mistura depois com o sistema nervoso, com, né, o sistema endócrino glandular, com a corrente sanguínea e produz a vida. Do ponto de vista da consciência, nem todos estão ativos, mas a gente vai ver mais tarde então. Ao tentar aproximar as duas escolas, oriental e ocidental, pode-se naturalmente questionar: a ciência ocidental corrobora a teoria oriental? Um sábio tão notável quanto Isaac Newton aceita sem discutir a existência do éter como intermediário universal. No último parágrafo de sua obra Principia, ele descreve, vamos ver o que, que o Isaac Newton fala, que foi um físico muito famoso, né? Poderíamos acrescentar algo relativo a certo espírito dos mais sutis que penetra e se acha em todos os corpos. Por sua força e sua ação, as partículas dos corpos atraem-se mutuamente a pequena distância e juntam-se se elas são contíguas. E os corpos etéricos operam a distâncias maiores, tanto repelindo quanto atraindo os corpúsculos vizinhos. A luz é emitida, reproduzida, refratada, refletida e aquece os corpos. Todas as sensações acham-se estimuladas, e os membros dos corpos animais movem-se e obedecem às ordens da vontade, pelas vibrações desse espírito que são propagadas ao longo dos filamentos dos nervos, dos órgãos externos dos sentidos ao cérebro e do cérebro aos músculos. Mas essas coisas não podem ser explicadas em poucas palavras. Nem dispomos de experiência suficiente para determinar e demonstrar com rigor as leis que regem a atividade desse espírito elétrico e elástico. Olha só, né? Pode-se concluir do texto acima que Newton reconhecia a existência do corpo etérico subjacente a todas as formas, inclusive a humana. Como Newton não é mais tão atual, consultemos uma recente edição da Enciclopédia Britânica, de 1926. O que se segue é dado sob o título Éter. Lembrando que, né, 1926, na época do livro, era atual. Hoje a gente está falando de quase 100 anos, né? 99 anos. Mas vamos lá. Vamos ver o que estava escrito na Enciclopédia Britânica sobre o éter. Sob uma forma ou outra, debateu-se frequentemente a questão de saber se o espaço constitui uma simples abstração geométrica ou se ele tem propriedades físicas definidas, que podem ser examinadas. No que diz respeito às partes ocupadas pela matéria, quer dizer, de substância que lança a mão dos sentidos, não há nenhuma dúvida. Pode-se dizer que toda ciência não é senão o estudo das propriedades da matéria. Mas, de tempos em tempos, a atenção foi dirigida para porções intermediárias do espaço, onde a matéria tangível está ausente, pois elas têm também propriedades físicas, das quais apenas se começou a fazer uma investigação completa. Desculpa. Essas propriedades físicas não apelam diretamente aos sentidos e são, portanto, relativamente obscuras. Mas não se pode duvidar da sua existência, mesmo nos meios onde ainda se prefere denominá-la de espaço. Mas um espaço dotado de propriedades físicas é mais do que uma abstração geométrica, e é mais fácil pensar nele como uma realidade substancial, para a qual um outro nome seria mais apropriado. O termo utilizado pouco importa, mas há muito tempo que se inventou o termo éter. Foi adotado por Isaac Newton e também serve para nós. Esse termo significa, portanto, a existência de uma verdadeira entidade que ocupa todo o espaço, sem interrupção,
única realidade física onipresente, que é considerada cada vez mais como aquilo que consiste tudo no universo material. A própria matéria provavelmente não é senão uma de suas manifestações. Então, isso aqui, olha só, né? Parece que a gente está falando de um livro super espiritualista, mas a gente está falando da Enciclopédia Britânica, de 1926. Assim, um éter é necessário para transmitir o que é chamado força de gravidade entre dois fragmentos de matéria, e também com um intuito mais importante universal de transmitir ondas de radiação entre diferentes fragmentos da matéria, por menores que sejam e mais distanciado que estejam. Vou continuar só porque é ainda trechos do mesmo livro. Provavelmente não se poderá expressar as propriedades do éter tendo a matéria como base, mas, já que não temos ponto de referência melhor, devemos proceder por analogia para podermos falar da elasticidade e da densidade do éter como sendo que, se se trata de matéria, seria chamado por esses nomes. Não sabemos ainda o que esses termos expressam realmente. Mas se a matéria atômica for, como se admite agora, uma estrutura do éter, tem-se todas as razões para dizer que, em certo sentido, o éter é muito mais denso que qualquer substância material conhecida. A matéria pode, pois, ser comparada a uma estrutura de redes, num meio bastante substancial. Olha só que interessante, né? Então, quando a gente ouve, é, ou quando a gente lê esse tipo de teoria, né? O que se fala sobre o éter, a gente pode pensar que é a mesma coisa que os indianos diziam, que essa substância que está presente em todos os lugares. É a mesma substância num estado de unidade, porque ela que anima tudo, mas que se expressa através, né, da diversidade, que se expressa através do que é diferente em cada um. Mas por trás do diverso tem esse fator uno ou causal, que é quem anima toda a vida aqui no plano material. E aqui é interessante quando ele fala que ainda, né, não tinha esse estudo, eu não sei como está hoje, mas ele diz, né, que se for como eles estão pensando, o que a gente chama de éter, embora a gente não consiga ver, é muito mais denso portanto, muito mais causal, né? Até do que isso, do que esse universo manifesto que a gente consegue ver, tocar, sentir, se expressar. Então é algo interessante da gente pensar também. Vamos ver mais um pouquinho dessa parte que é um pouco mais teórica, mas acho que ela vai ser importante para a gente. Esses pontos de vista são retomados e comentados por outros sábios reputados, ou de boa reputação. Dr. Burt cita Henry Moore, especialista em Platão do século XVII. Olha só. Eu me pergunto, pois, se seria indigno para um filósofo perguntar a outro filósofo se não existe na natureza uma substância incorpórea que, ao mesmo tempo que imprimisse num corpo todas as qualidades do corpo, ou pelo menos a maioria delas, como o movimento, a forma, a posição dos elementos que a compõem, seria ainda capaz, já que é quase certo que essa substância desloca, deve ser desloca-se para os corpos, de acrescentar tudo o que implicam semelhantes movimentos. Quer dizer, unir, dividir, dispersar, ligar, formar pequenas partes, ordenar as formas, animá-las com um movimento circular. Se elas são capazes, ou movê-las de qualquer modo, parar sua corrida circular, ou fazer com elas o que seria necessário para produzir, segundo vossos princípios, as luzes, as cores e os outros objetos percebidos pelos sentidos.
Finalmente, uma substância incorpórea, tendo o maravilhoso poder de agregar, dissipar a matéria, combiná-la, dividi-la, projetá-la para frente e, ao mesmo tempo, mantê-la sob controle, permanecendo ela mesma sem ligações, sem projeções, nem outros instrumentos. É provável que essa substância possa entrar novamente nela mesma, já que nada há que a torne permeável e que ela possa dilatar-se e novamente recomeçar. Então, olha só, né? Sem muito como provar isso, mas me parece que o que a Alice Bailey está querendo trazer é que isso que os orientais afirmam já há muitos milênios, também em alguma medida, por pessoas respeitadas aqui no Ocidente, ao longo dessa construção que é muito mais nova, né, cognitiva, intelectual, existia-se essa especulação, né? Então, a partir do que a gente enxerga de material, tentar fazer uma ponte com aquela correspondência, né? Do que é embaixo é em cima, do que é em cima é embaixo. Porque a natureza ocidental, ela é mais questionadora, ela é mais pragmática, né? No sentido de buscar provas. Os orientais são menos nesse sentido. Também tem uma cultura mais antiga que foi sendo ensinada. Mas me parece que o que a Bailey está querendo trazer é que esses fatos orientais, né, afirmados pelos orientais há muito tempo, também fazem parte da construção do pensamento ocidental por pessoas que foram muito respeitadas. Comentando a posição de Henry Moore, Burt acrescenta: nessa passagem, Moore prossegue seu raciocínio partindo da existência de uma substância incorpórea também nos seres humanos. Há suposição da existência de uma substância incorpórea, semelhante, mas mais vasta, na natureza como um todo, pois ele estava convencido que os fatos científicos mostravam que a natureza, da mesma forma que o homem não é mais que uma simples máquina, né? Escrevendo igualmente no século XVII, Robert Boyle propôs a mesma hipótese e dotava o éter de duas funções: propagar o movimento por impulsos sucessivos e ser um intermediário, pelo qual manifestam-se curiosos fenômenos, tais como o magnetismo. Ele dizia: aqueles que afirmam a existência de uma semelhante substância no universo trarão como provas, provavelmente, vários fenômenos dos quais vou falar, mas não tratarei da existência de uma matéria correspondendo exatamente às descrições que fazem do primeiro e do segundo elemento, ainda que diversas experiências pareçam provar a existência de uma substância etérica, sutil e difusa. Então, ele também afirmava que ele não sabia direito o que que era, mas que tinha alguma coisa. Voltando aos tempos modernos, William Barrett diz: o universo nos mostra, através de um conjunto de fenômenos físicos, vitais e intelectuais, que o elo existente entre o mundo do intelecto e da matéria é o mundo da vitalidade organizada, ocupando todo o reino animal e vegetal, e por meio dele de uma matéria incompreensível para nós. Movimentos nascem entre as moléculas da matéria, de um caráter tal que parecem colocá-los sob o controle de um agente não físico, transcendendo as leis ordinárias que regem os movimentos da matéria inanimada. Em outros termos, ele gera movimentos que não resultariam da ação dessas leis. Esse princípio implica, consequentemente, na origem da força. Então, aqui também, né, um pouco mais moderno, para nós ainda um pouco mais distante, mas para a época da autora um pouco mais moderno, mais próximo, um outro cientista falava que existe algo que ele ainda não sabe denominar, mas que consegue manipular essa matéria, que é o que a gente pode chamar conceitualmente de espírito, né? Ou de um agente positivo. O ensinamento do Oriente considera o corpo vital como intermediário entre o físico e o intelectual, como dizia aqui esse cientista também ocidental.
O corpo etérico age como órgão da mente no ser humano e da mente universal em um sistema solar. É interessante observar a esse respeito a enumeração que Berbert faz: físico, vital e intelectual, que é o mesmo que os orientais falam, né? Oliver Lodge foi frequentemente criticado por suas ideias a respeito da comunicação entre os vivos e os mortos. Mas, no que concerne à ciência pura, ele está na linha de frente dos sábios do seu tempo. Porque olha o que ele dizia: que dizer do éter, que mantém juntos os átomos, que os solda, que é essencial na configuração característica de um corpo, e que é tão essencial quanto a própria matéria? Geralmente, não nos ocupamos do aspecto etérico de um corpo. Não temos nenhum órgão, nem nenhum sentido que nos permita ainda avaliá-lo. Somente percebemos através dos cinco sentidos diretamente a matéria. Esta nós percebemos claramente quando somos crianças, mas ao crescermos, inferimos também sobre o éter. Pelo menos alguns de nós o fazem. Sabemos que um certo corpo, tendo uma certa forma, não pode existir sem as forças de coesão. Não pode, pois, existir sem o éter. Querendo dizer por éter, agora, não a totalidade, mas, que é como os indianos falavam também, né? Mas a parte imaterial ou causal, a parte que é a região da atenção, o receptáculo da energia potencial, a substância na qual se acham embebidos os atos da matéria. Não apenas existe um corpo material, mas também um etérico, e ambos coexistem. Vou ler um último trechinho, que já está quase no nosso horário. Lodge trata ainda desse mesmo assunto em um artigo que apareceu no Hibbert Journal. Ele dá ali sugestões e tira conclusões do mais alto interesse. A luz é um atributo do éter. A luz está para o éter, assim como o som está para a matéria. O éter, sujeito a todas as leis do tempo e do espaço, inteiramente submetido às leis da energia, em grande parte fonte da energia terrestre, governando todas as manifestações das forças físicas, na base da elasticidade, tenacidade e de toda outra propriedade estática da matéria. Apenas começa a assumir seu justo lugar no esquema da física. Vou ler mais um trechinho? As cargas elétricas compostas de éter modificado serão reconhecidas como sendo material de construção cósmico. Existe uma grande quantidade de éter não diferenciado que preenche todo o espaço e no qual se produz tudo que é material. Através de toda a física se acha a dualidade, éter e matéria. Vou deixar aqui para a gente continuar na semana que vem. Essa parte, né, do texto, mais uma vez, me parece que a Bailey está procurando encontrar referências para provar que, no fim das contas, embora pareça que haja uma divisão entre Ocidente e Oriente, no fim, é, existe também muitos pontos comuns de visão. E me parece também que a intenção dela é provar que, provar não, né? É mostrar que a gente deve sim manter um olhar de hipótese para tudo que os orientais trazem, mas também não de uma afirmativa cega, sem prova, e aí a contraparte ocidental mais científica também é muito importante, né? Porque ela vai corroborar esse pensamento, ela vai mostrar por A mais B que é assim que funciona. E aí me parece que a grande armadilha é a gente pender para um lado ou para o outro, né? Se a gente ficar muito crédulo, sem a confirmação científica, a gente corre vários riscos de se iludir. E também, se a gente, por outro lado, ficar muito cético, sem abrir a mente para possibilidades diferentes, a gente vai ficar também bastante limitado. Então, me parece que ela está trabalhando nesse sentido para fazer essa ponte.
Como é que é para vocês? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês estão com esse material? Oi, Paulinho. Oi, gente. Oiê. Eu estava refletindo exatamente isso, né? Que em várias coisas que a gente já estudou, bate muito isso, né? Por um lado, todo mundo querendo provar cientificamente, por outro lado, só a parte de acreditar mais, né? Ficar mais nessa questão mesmo de achar que está tudo bem, porque tem uma consciência talvez espiritual diferente, né? Aham. Que seriam os orientais. Mas aí eu fiquei pensando em algumas partes na hora que você estava lendo, como será que os espíritas, na hora que você estava falando da biblioteca, né, da enciclopédia britânica, será que não tinha espíritas que pensavam alguma coisa assim, a respeito disso tudo, né? Fiquei pensando nisso. Será que teve algum link? Será que algum nessa época fez algum link, né? Ah, eu penso que sim, né? A gente não tem Acho que muita coisa sim, né? documentada, mas eu penso que sim, né? É, porque tem bastante coisa a ver, né? Eu acho, super. Gente, super, né? Muito bom, muito legal. Obrigada. Eu que agradeço.